Bom dia, senhoras e senhores. Vamos começar a nossa 7ª reunião ordinária deliberativa da DEC de 2023, a primeira deliberativa deste ano em que nós temos vacância de diretores, já suportado pela nossa resolução, devidamente avaliado junto ao Dr. Felipe, que está presente, o qual já saúdo, que é possível fazer mediante a inovação e melhoria que fizemos na nossa resolução, ainda com a diretoria completa, que foi um trabalho árduo, em conformidade com o artigo 10º, 7º, que na hipótese de haver apenas dois diretores compondo a diretoria executiva colegiada, em razão de vacância dos demais, os temas poderão ser decididos desde que de forma unânime. Então, desde já, fica recomendado, e depois, quando o doutor Felipe também falar, doutor Felipe, é importante que o senhor também se manifeste quanto à legalidade de fazermos com duas pessoas, dois diretores, reguladores, que já falamos em reunião administrativa, mas para efeito de gravação e também boa forma de explicação à sociedade e transparência, essa iniciativa foi tomada em diretoria já pensando que um dia podia ter vacância, e a GER não parar no tempo com assuntos importantes para a sociedade. De qualquer sorte, fazendo o que fizemos com reuniões híbridas, costumeiramente, gostaria de saudar em ordem alfabética. Então, quando estamos à distância, conforme prevê também a nossa resolução agora 004/2023, em ordem alfabética. Então, hoje saudamos o diretor Noril, em primeiro lugar, e único, além do presidente, dos diretores, logicamente. Saudar o senhor, diretor da Energia, Ferrovia e Saneamento. Saudar à distância o doutor Felipe Tomás Borges, nosso procurador de Estado e advogado-geral regulador. Saudar a senhora Leia, nossa chefe de gabinete, ao Gabriel, operador de TI, fazendo um importante papel, tá, Gabriel? Que é garantir as nossas comunicações e transmissões ao vivo para o YouTube, Então, está monitorando, acompanhando se tudo está ok, É muito importante seu papel, ele soma pontos na nossa capacidade regulatória, na evolução. Então, parabéns e obrigado por estar presente sempre nos atos, tá? Também a senhora Débora, que está distante, mas também assistindo e acompanhando a nossa reunião, garantindo também o nosso acompanhamento das COM, que vai dar as devidas visibilidades na sequência da reunião junto à população. Em atos distintos, mas complementares, que o gabinete e as COM fazem. Abrir a palavra aqui na ordem que queiram falar, se dá o bom dia, já testamos os equipamentos, ver se está tudo legal, e também possamos iniciar daí nossa 7ª reunião deliberativa nesse dia 27 de abril de 2023. Presidente, eu gostaria de desejar um bom dia para o senhor, para o doutor Felipe, para a Léa, nossa chefe de gabinete, Gabriel, que está aqui do nosso lado. Desejar um bom dia também para a Débora, para todos os servidores aqui da AGER, e que tenhamos uma excelente reunião deliberativa. Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento, Bruno O'Hara. Bom dia, Léa, nossa chefe de gabinete. Bom dia a todos os servidores da agência, a quem eu cumprimento na pessoa do pessoal da comunicação. E já adiantando, presidente, a respeito da presente reunião deliberativa hoje com cargos de diretoria em vacância, eu adianto que o artigo 10 da nossa nova resolução 004 de 2023, ele pressupõe uma situação de normalidade de preenchimento dos cargos da diretoria, por isso que ele exige um quórum mínimo de 3 diretores. Mas diante de uma situação excepcional, onde existem 2 cargos de diretores em vacância, o parágrafo 7º desse mesmo artigo 10, ele permite que as decisões da diretoria sejam feitas de forma unânime quando existirem apenas 2 diretores em exercício no cargo. Portanto, não há impedimento que a presente reunião seja realizada e que os votos sejam proferidos e, de fato, a diretoria decida com relação a algum ponto
que esteja pautado, desde que de forma unânime. Os seus esclarecimentos, doutor, e aí vamos passando a palavra também para a Leia, e na sequência daí começamos a reunião e também deixaremos registrado sua manifestação na ata, tá, doutor? Bom dia, diretores. Iniciando pela mesa, senhor presidente, senhor Luiz Alberto Nespolo. Cumprimento o diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento, o diretor Wilber Noriohara, bom dia. Aqui ao nosso lado, Gabriel Said, nosso técnico de informática. Cumprimento à distância o doutor Felipe Tomás Borges, advogado-geral regulador. E através da Débora, cumprimento a todos os servidores da AGE e a todos que vierem assistir essa reunião. Que tenhamos bom dia. Bom dia. Invocando então a presença divina, passamos a tratar a nossa pauta, que é composta hoje por 12 itens. Os temas, né, diretor Norio e doutor Felipe, própria Leia, tratamos exaustivamente na reunião administrativa, visando justamente verificar os que poderiam ter unanimidade, estão maduros para serem tratados, justamente em cumprimento ao artigo 10º, parágrafo 7º, né? E, então, hoje eu gostaria de submeter à aprovação, primeiro, a um parecer do doutor Felipe, se é possível, e na sequência, a aprovação do diretor Norio e minha, se podemos meramente ler o resumo do extrato, uma vez que os votos que estão presentes foram mandados, e também o relatório foi previamente, e chegamos já a entender perfeitamente do que se trata, e aí só leria o extrato, que é o voto, que é o dispositivo final de voto, onde é que tem voto relatório, com exceção de um apenas que faz mas inclusive de tutela, né, doutor? O senhor vê que a necessidade, não, já também tratado previamente, então, um indeferimento. Então, todos eles a gente faria de forma diferente, doutor Felipe, se o senhor nos autorizar. Nós faríamos a leitura do item, na sequência, o diretor relator que trouxe à baila o item faria a explanação do seu voto, e na forma já do texto para a futura ata, uma vez que já chegamos a esse consenso para ver se tinha unanimidade, e para dar visibilidade ao Diário Oficial, meramente para cumprir o quesito legal de trazer à baila e dar essa transparência através do Diário Oficial. Não sei se o senhor pode se manifestar pela possibilidade legal de fazermos, para daí vermos se concordamos. Presidente, mas o extrato será publicado, correto? Sim, inclusive nós usaríamos o extrato como base de explanação do voto, porque já traríamos o texto, já que nós conversamos sobre, né, e vimos o dispositivo do final do voto, então, e já entendemos a dinâmica dos preceitos cumpridos, né, todos já estão bem cientes, esclarecidos, dispensaria a necessidade de ler extenso voto, extensa relatório para ganho de processual do dia, e a gente se ateria a explanar o dispositivo do voto no próprio texto do extrato que vai ser publicado. Presidente, sem prejuízo algum de transparência ou de publicidade, muito pelo contrário, denota aí uma postura de celeridade e eficiência da administração. Nada a opor. Obrigado. Doutor Norio, de acordo com tratarmos dessa forma, então nós vamos lendo o item, o que está responsável pelo voto já faz a explanação do seu voto, e na sequência pegamos o voto e já fica aprovado o texto também que vai ser divulgado. Então, presidente, conforme nós tratamos em reunião administrativa do dia 25, do 4 agora, já foi exposto para a gente todo o relatório, todo o voto, já debatemos arduamente naquele dia, e eu estou de acordo em proceder conforme os seus encaminhamentos, presidente. Agradeço, então, a concordância. Seguimos, então, para o primeiro item. E, senhora Leia, se puder projetar, que daí nós vamos tratando item a item, poderia, né, e a gente vai tratando, explanando, e vai aparecer com fundo amarelo, porque não há nada decidido ainda, enquanto não votarmos aqui a convalidação, e, na sequência, entendo esse entendimento e concordância unânime, a gente vota e segue. E aí a gente supera duas etapas numa, né? Então, o primeiro item da nossa pauta, pedindo a intervenção divina e presença divina em nossas decisões,
vamos tratar do item 1, que trata do AGERPRO 2022-018-89. O interessado em viação Novo Horizonte Limitado, o assunto é termo de notificação de autuação número 0631. Trata-se de um recurso da empresa, tem relatório e voto e a pauta solicitada pelo presidente regulador. Então, conforme combinamos, eu passo a explanar esse voto através da leitura e, caso houver necessidade, esclarecimentos, ainda porventura, embora a gente tenha exaurido isso na nossa reunião administrativa. Então, eu voto pela manutenção do auto de infração número 2080, nos termos 55.2 e da Lei Complementar 432, tendo em vista que as alegações da recorrente não prosperam, em uma distribuição equânime do ônus do processual, não se desincumbiu de fazer a prova contrária. Ela disse que tinha problemas, mas não demonstrou nada que pudesse derrubar o auto ou desfazer o propósito que estava muito bem montado pelo agente fiscal. E o que eu não fiz, ônus que se impõe para ela do ponto de vista de defesa, que ela teria que, do amplo contraditório, apresentar provas em contrário. Doutor Noril, esse é meu voto. O senhor está pelo seu voto e concordância com o texto? Isso, presidente, conforme eu já explanei, né, nós já discutimos previamente todos os itens aqui, eu voto com o relator, estou de acordo com o texto em tela, presidente. Perfeito, é meu voto, então sigo. O texto em tela também concordo, pode limpá-lo, deixar o texto limpo, obrigado, Alé. Vamos para o nosso item 2 de pauta, AGERPRO 2022-02537. Viação Novo Horizonte novamente, limitado, o assunto é auto de apreensão 2667, recurso, relatório e voto, pauta solicitada pelo presidente regulador. Aqui faço, então, novamente menção do extrato e meu dispositivo de voto, onde eu voto pela manutenção do auto de apreensão número 2667, nos termos do artigo 57-I-A da Lei Complementar 432/2011, tendo em vista que as alegações do recorrente novamente não prosperam em uma distribuição equânime do ônus pessoal, não se desincumbiu de fazer prova contrário ao aludido, o que não fez, novamente, ônus que se impõe a quem está tentando o recurso. Então, doutor Noril, de acordo com... acompanha o voto? Presidente, item 2, voto com o relator, estou de acordo com o texto em tela. Obrigado pela expressão do voto e concordância com o texto. Essa presidência também concorda com o texto. Seguimos para o item 3. Novamente, AGERPRO 2022-02184, trata-se da Aviação Novo Horizonte Limitada, auto de apreensão número 1834, também o recurso tem relatório voto, a pauta solicitada pelo presidente regulador. Novamente, com as dispensas aprovadas, sigo diretamente pela disposição do dispositivo do voto, que eu voto pela manutenção do auto de apreensão número 1834, nos termos do artigo 57.1-A da Lei Complementar número 432/2011, tendo em vista que as alegações da recorrente não prosperam em uma distribuição equânime do ônus processual, não se desincumbiu novamente de fazer prova contrário ao aludido, o que ela não fez, ônus que se impõe. Doutor Noril, como é que o senhor vota em relação ao item 3? Voto com o relator, estou de acordo com o texto em tela. Obrigado. Esse presidente também está de acordo com o texto em tela. E passamos para o item 4. AGERPRO 2022-01240, também Viação Novo Horizonte Limitado, o assunto é termo de notificação de autuação número 0240, trata-se de um recurso, relatório e voto, a pauta solicitada pelo presidente regulador, e novamente já discutido e exaurido todas as dúvidas, manifesto então o voto pela manutenção do auto de infração número 2157, nos termos do artigo 55.4-A da Lei Complementar 432/2011, tendo em vista as alegações da recorrente não prosperam em razão da inexistência de prova material que possa ilidir o ato administrativo sancionador, considerando o cumprimento do referido dever e boa-fé do agente fiscal, e é isso. E, novamente, ela não o fez. Acho que depois podemos só completar, se puder até pegar, tá, Leia? Que ela...
Mas já está em cima, inexistiu prova material, né, que possa ledir o ato administrativo. Já tá feito de forma diversa, tá? Não requer retificar, não. Diretor Noril, de acordo, qual o seu voto? Quanto ao item 4, presidente, voto com o relator, estou de acordo com o texto em tela. Perfeito. Essa presidência também está de acordo com o texto em tela, esclarecido da forma meramente. E passamos a tratar o item número 5 de nossa pauta. O AGER PRO 2022-01263. Trata-se de interessada Verde Transportes Limitada. O assunto é auto de apreensão número 2063. É um pedido de liberação de veículo. Vamos convalidar o sorteio de relator, realizado pela chefia de gabinete e a apresentação de relatório e voto. Também ele foi enviado previamente, foi tratado entre os componentes, e ele vai e vou expressar daí somente o voto. Aqui nós estamos como boa prática, né, convalidando uma decisão de diretoria no item A, em que a chefia de gabinete sorteia de forma alfabética. Nesse caso, nós já decidimos também para o futuro, enquanto não houver preenchimento dos cargos, né, diretor Noril, que os diretores que estão aqui serão sorteados continuando a forma alfabética, né, já decidimos em reunião administrativa, para ficar mais claro, né, embora esteja bem claro isso de não sortear alguém para tutela que não esteja aqui para fazer a tutela perderia o efeito, né? Então, nós estaremos continuando com essa prática e sempre convalidando, através dessa decisão, em cumprimento à revisão da Lei 432, né, que inovou, trazendo a tutela para a lei e obrigando a DEC a se manifestar favorável ou não favoravelmente. Neste caso aqui, eu estou desfavorável, voto pelo indeferimento do requerimento formulado pela autuada, tendo em vista que não satisfez os requisitos mínimos das condições do requerimento nos termos do artigo 44 e 64 da Lei 7.692 de 2002. Decido ainda que, após vencidos os trâmites internos a serem realizados pela chefia de gabinete, quanto à decisão emanada, pelo retorno dos autos à Superintendência Reguladora de Transportes e Rodovias para cumprimento do fluxo processual regular para a realização da análise do mérito do recurso. Como eu voto. Como é que o senhor vota em relação ao item 5, diretor Noril? Presidente, eu analisei o processo, verifiquei que o pedido não atende os requisitos da lei. Eu estou de acordo com o fundamento apresentado pelo senhor, e diante disso eu acompanho o seu voto e estou de acordo com o texto em tela, presidente. Perfeito, também estou de acordo com o texto em tela. Passaremos então a tratar o nosso item 6, AGER PRO 2022-00248. Interessado União Transportes e Turismo Limitada, o assunto é termo de notificação de autuação número 0060. Esses itens na sequência são todos para convalidar a decisão da DEC, que já proferimos na 7ª reunião administrativa de 2023 e dar publicidade. A pauta foi solicitada pelo presidente regulador. E esse voto monocrático já ficaram feitos, né, pelo agora ex-diretor, né, diretor Paulo, que pode até estar nos assistindo, vir assistir, né, a quem a gente agradece, né, deixou alguns atos, inclusive prontos, cumprindo suas obrigações até o último dia que lhe permitia a lei. Né? Então, tinha 4 decisões monocráticas dentro da análise da legalidade de continuidade performada pela nossa AGR, que está presente, né, doutor Felipe? Nós fizemos já as decisões e trazemos aqui, cumprindo a nossa resolução, que prevê dar transparência aos atos das decisões monocráticas e das ciências em diário oficial através da reunião deliberativa. Então, do item 6 até o item 9, são itens que vão ser de ciência de decisão monocrática. Então, esse item 7 para item 6, para a gente abreviar, vamos dar uma lida rápida na decisão. Eu pediria que a senhora lesse para a gente, já emanada na administrativa, e na sequência nos posicionamos em ordem alfabética, diretor, e seguindo a ordem, né, mais que alfabética, a ordem de primeiros diretores encerrados pela presidência. Item 6, do 6 até o 9. Vamos lendo, dá uma parada. Vamos ler direto e a gente manifesta em conjunto, diretor Noril.
Pode, por gentileza, só manifesta no microfone para ficar gravado. Então, por já ser, né, pacificado, só convalidado. Sim, presidente, eu estou de acordo com o encaminhamento e a gente poderia aprovar num bloco só. Perfeito. Até porque já fomos, já estamos cientes desde a reunião de administração. A decisão já foi tomada lá, que é meramente para dar a visibilidade legal. Né? Justamente. Perfeito. Item 6. Trata-se do processo 248 da União Transportes e Turismo. O assunto é o termo de notificação de autuação 60. Pauta solicitada neste momento após a reunião administrativa pelo presidente regulador. O extrato. A diretoria executiva colegiada da AGER declara ciente a decisão monocrática de número 078/2023 quanto à anulação do auto de infração 2378 e da multa aplicada e por unanimidade decide que o gabinete da presidência oficie a empresa interessada da decisão e por tramitar os autos à Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário, que a mesma estará encaminhando à Corregedoria da AGER para as providências legais. Item 7. Trata do processo 1160 da União Transportes e Turismo Limitada. O assunto é o termo de notificação de autuação de número 826, que também convalida a 7ª reunião administrativa e a pauta é trazida pelo presidente regulador. A diretoria executiva colegiada da AGER declara ciente a decisão monocrática de número 80, quanto à anulação do auto de infração de número 2502 e da multa aplicada e por unanimidade decide que o gabinete da presidência oficia a empresa interessada da decisão e por tramitar os autos à Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário, que a mesma estará encaminhando à Corregedoria da AGER para as providências legais. O item 8 trata do processo 1235, União Transportes e Turismo Limitada. O assunto é o termo de notificação de autuação 0687, convalidando também a 7ª reunião administrativa, que a pauta veio trazida pelo senhor presidente regulador. A diretoria executiva colegiada da AGER declara ciente a decisão monocrática de número 079 de 2023, quanto à anulação do auto de infração de número 2490 e da multa aplicada, e por unanimidade decide que o gabinete oficia a empresa interessada e tramita os autos à Superintendência de Transporte Rodoviário, que a mesma estará encaminhando a Corregedoria da AGER para as providências legais. O item 9 é do referente ao processo 1161 da União Transportes e Turismo Limitada. O assunto é o termo de notificação de autuação de número 0828, convalidando a decisão da DEC, proferida na 7ª reunião administrativa, e a pauta veio trazida pelo presidente regulador. A diretoria executiva colegiada declara ciente da decisão monocrática de número 081, quanto à anulação do auto de infração de número 2503 e da multa aplicada, e por unanimidade decide oficiar a empresa interessada através do gabinete da presidência e por tramitar os autos à Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário, que a mesma estará encaminhando a Corregedoria da AGER para as providências legais. Então, a coletar opinativo do diretor Noril, quanto aos itens de número 6 até o 9, que são decisões monocráticas para convalidação de decisão já tomada. Presidente, eu estou ciente das decisões monocráticas dos itens 6 a 9 do diretor Paulo e também estou de acordo com o texto em tela. Obrigado. Eu também convalido o que já decidimos na administrativa, né, estão em tela, e também estou ciente dos temas, lemos na totalidade, entendemos na totalidade, e manifesto, então, ciente, e também convalido os itens e aprovo o texto que está em tela. Passamos a tratar o item de número 10 de nossa pauta. O item número 10 trata-se da portaria que institui grupo de trabalho com o objetivo de promover a modelagem atual e futura para atualização e unificação, quando possível, de todas as normatizações relativas ao transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, STCRI-PMT, a pauta solicitada pelo presidente regulador. Também peço só para o auditor Noril a necessidade de expô-la, ou podemos só tratar o extrato dela por já ser conhecido o teor?
Pode tratar, presidente, estou de acordo com o seu encaminhamento. Tá bom. Então, passo a tratar. Eu trago essa minuta para convalidar também uma informalidade que já vinha ocorrendo, que é a equipe da UNOR, juntamente com a ENEGER e um representante do STCRIP, para que faça, dentro de uma temporalidade, o saneamento do arcabouço legal do STCRIP, dentro de uma das considerações dessa portaria está receber bem, né, receber bem o concursado, de uma forma que nós deixemos as nossas normativas claras, tranquilas, sem contradições ou desatualizações, e consigamos usá-las no treinamento específico desses novos servidores da GER que serão contratados a partir de setembro, e que novamente destacamos aqui, e é importante, que no domingo agora, né, teremos a realização das provas, de manhã e à tarde, vai ser na UNIC, e se alguém ouvir a nossa gravação, também serve para transparência, que faça contato no endereço que está na página da GER, buscando a sua sala de concurso. Então tem o endereço da Sebrasp, onde consegue ver especificamente qual a sua sala e facilita para o dia. Não que isso impeça, mas a pessoa já vai mais focada, mais tranquila, né, para a sua sala, sabendo onde vai prestar essa importante prova para nós, talvez mais importante que até o candidato, porque vem reforçar as nossas hostes, né? Então, ela aprova a composição da referida portaria pelos servidores abaixo relacionados. Na Cristiana Espírito Santo Rodrigues Santos, coordenadora 1 da equipe, que ela é da UNOR, que é a normatização, e o Paulo Henrique Leite de Oliveira, que é também o coordenador 2, que ele tem a ENEGER. Então, nós estamos associando o pessoal do fluxo com o pessoal da norma, da escrita, e isso vai dar celeridade no apoio à área, na revisão geral de todas as suas normativas. Vem o Paulo Krain também, e explico a importância dele, porque aquilo que não ficar nas normas vão ser trabalhadas no sistema informacional. E o Paulo Krain é esse nosso analista cedido pela CEPLAG, que trabalha na ENEGER também, e ele tem a obrigação aqui dentro de desenvolver no sistema informacional. Então, quando vai revisando, ele já vai aprendendo profundamente e percebendo que pode ser transformado em solução tecnológica de informação, sistema de informação, software. E a Adriana Queiroz, que é a nossa analista Camargo Ocde, que é a analista sênior da área de transporte, que foi eleita pela área, e a superintendente Tânia, e validação do diretor Paulo, na época, né, para que pudesse fazer a representação da área nesse primeiro trabalho, que depois vai ter os devidos trâmites internos, passando para a diretoria em cumprimento também a uma importante norma. Então, está citando, inclusive, o artigo 11, se não me engano, nessa portaria, que é em cumprimento da norma 005/2023, que é quando convalida na DEC, viu, diretor? Então, nós estamos junto nessa portaria, convalidando que ela faça na totalidade das normas do STCRIP, essa revisão, né? Porque estamos cumprindo um requisito legal novo, mas de alta capacidade, de evolução da capacidade regulatória, onde nós temos o rito de fazer normas. E ele diz que tudo tem que ser emanado a partir de uma decisão da DEC. Então, juntamente com a portaria, nós já estamos dando o escopo do alcance das normas. Está, inclusive, em tela ali, diretor, mostrando o tratativa, tá? Então, tem um artigo 2º da nossa portaria, que deixa claro, então, o alcance para eles fazerem, né? Em algum momento, dentro do fluxo, volta para a DEC, através do diretor natural ou da forma escrita na norma, para que a DEC possa validar o trabalho deles, né? Então, dando cumprimento a esse dispositivo legal que fez com que a GER evoluísse grandemente na qualidade regulatória, no ICIR, né, que é o indicador de índice de capacidade institucional regulatória, que a CGU Nopes instituiu esse programa, e nós somos modelo para o Brasil em termos de evolução e modelo para que, eventualmente, outras agências nacionais e infranacionais possam seguir em termos de performance. É o que nos orgulha muito. Seguindo, então, o terceiro item é que o grupo de trabalho apresente os produtos abaixo relacionados até 120 dias. Então, ficou bom que a gente colocou um prazo, né, para a diretoria, e esse prazo vai dar justamente antes de chegada dos servidores, vencido todos os prazos legais do concurso. Apresente processos mapeados, que vem em encontro do trabalho de mapeamento que precisamos fazer, e é um trabalho da ENEGER, as minutas de resoluções, que é o trabalho da UNOR revisadas, e
premissas básicas do novo sistema informacional da STCRIP. Então, já vão surgindo aquilo que pode ser traduzido em melhorias do sistema informacional na implantação que estamos trabalhando para ter, né? A melhoria do SCSP, em outras palavras, né? Tão desejada, tão trabalhada, né? E em algum momento, tenho certeza, vai chegar e chegar bem. Sem prejuízo, que eu falei um pouquinho a mais, porque eu acho que merecia em termos de análise, é importante que nessa mesma portaria a gente está também saneando e revogando as anteriores para não dar contradição, né, porque tínhamos uma comissão para fazer isso já há um longo tempo, e nós revogamos ela para não dar conflito de competências e, eventualmente, prejuízo aos trabalhos. Seguimos, então, para a manifestação, doutor Noril, de acordo com a portaria e texto em tela? Presidente, só abrindo um parêntese aí, eu acho que também é um trabalho importantíssimo, tanto para a AGER quanto para os candidatos, ou melhor, os aprovados que virão para trabalhar junto com a gente. Desde já, eu já desejo boa sorte aos candidatos para o concurso da AGER, e estou de acordo com a portaria, estou de acordo com a composição, e de acordo também com o texto em tela. A expressão da sua manifestação, essa presidência também está de acordo com o texto em tela, e damos sequência, então, nos nossos trabalhos. Nesse momento, nós vamos passar a sorteio de relatoria. De novo, fica um pouco prejudicado os relatores que não têm. Em conversa, na reunião administrativa, pactuamos, né, diretor e próprio Felipe, conversamos, né, que seria errado sortear os que estão em vacância. Então, nós vamos, nesse momento, trabalhar mais, né, para que não pare os processos, mas vamos sortear só nos que estão com um mandato, que no caso é, né, o diretor Noril, que está aqui do meu lado direito, e eu. Então, sobra 2 pessoas. Nós vamos acabar distanciando das outras 2 diretorias. E como critério, depois conversaremos com eles, que é o critério que nós estabelecemos, para uma boa distribuição de trabalho e evolução, distribuição de braço mesmo, conseguir dar resposta à sociedade. Nós vamos ficar com mais trabalho nesse momento e, eventualmente, como já fizemos com outros diretores, que acabaram pegando trabalhos maiores e se distanciando, em boa conversa com os novos, nós tentaremos ver se eles concordam com a prática que já estabelecemos, distribuindo até deixar paritário aqui esse quadrinho do placar, né, da distribuição dos processos. Então, vamos ler o processo 11, AGER PRO 2022-00934, interessada Princesa Turismo Limitada, é o termo de notificação de autuação 0134, recurso, é um recurso, e a pauta solicitada pelo presidente para sorteio de relator. Então, vamos sortear, vamos olhar entre eu e o Noril como é que estamos. Diretor Noril, o senhor tem 67 e eu 68, então, pelo nosso costume, é designado que está em vantagem, vamos falar assim, com menos processo, ou em desvantagem, depende da leitura que fizermos, né, e para a equalização dos processos. Então, o senhor fica responsável pelo item 11, AGER PRO 2022-009234. E, por consequência, voltamos a sortear, pode ser que o senhor ganhe 2 hoje. E voltamos daí sortear o AGER PRO 2023-0076, CMT, Consórcio Metropolitano, o assunto é taxa de regulação, fiscalização e controle. Esse é regulatório, então lá é outro placar, pode ser diferente. O assunto é taxa de regulação, fiscalização e controle, dezembro de 2022, e a pauta solicitada pelo presidente regulador e por consequência, olhando o placar, também já temos designação, né? Estaria em desvantagem, né, ou em vantagem, tanto eu como o diretor ouvidor, mas como está em vacância do diretor ouvidor, naturalmente eu estou em vantagem ou desvantagem, depende do ponto de vista, né? Em termos de trabalho, eu preciso que seja designado para mim, pelo nosso costume. E ficou o presidente com a sorte, sem ter que rodar a nossa costumeira roleta, roleta eletrônica, beleza? No mais, de acordo, doutor Noril, vamos ver o texto como é que ficou, né? Você já colocou na ata, vamos ver se tem o textinho. Vamos colocar rapidinho, que daí a gente valida o texto na íntegra, né? Regulador como relator, perfeito, e em cima o diretor Noril. De acordo com o texto dos item 11 e 12, diretor Noril? Sim, presidente, estou de acordo.
Perfeito. Essa presidência também está de acordo com o texto, seguindo nossos costumes e preceitos legais, regulação, né? E agradece a presença de todos. Desejo um excelente dia de trabalho. Nós não temos parado. Esperar que logo se resolva a questão da nomeação ou recondução. Desejar sorte para os diretores que eventualmente estejam pleiteando a recondução e também que seja o desejo primeiro de Deus, né, depois do governador que tem a atribuição legal de fazê-lo e também das pessoas, claro, elas querendo, porque eventualmente também talvez tenha contribuído com o que ele achar necessário e não queira ser reconduzido. Então que a vontade também se estabeleça dentro de um propósito maior. Excelente dia de trabalho a todos. Bom dia a todos. Bom dia, um excelente dia de trabalho. Legal.